Emocionada sim e com muito orgulho, né? Porque esse último episódio de Loki foi um choque, explodiu cabeça. E é isso, eu tô emocionada sim, estou empolgada sim. Vem multiverso, vem fase 4 do MCU. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tabata e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei desse último episódio bombástico de Loki. Se você ainda não me conhece, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais pra você me seguir e também um botãozinho pra você se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações. Então se inscreve, compartilha com os amigos e dê o seu like também pra dar força pro canal. O mais legal nesse último episódio de Loki, pelo menos pra mim, foi essa abertura nostálgica com um monte de frases icônicas que passaram aí ao longo dos filmes do MCU e também até das séries. Tem algumas frases de WandaVision, tem algumas frases também de Falcão e Soldado Invernal, tudo isso trazendo ali um ar meio nostálgico pra gente que é fã do MCU e eu achei isso sensacional. E também, né, uma forma de mostrar que tudo está naquela linha do tempo sagrada, né? E logo no começo do episódio, né, Loki e a Sylvie chegam ali naquela cidade, naquele castelo desconhecido, depois dos eventos do quinto e penúltimo episódio de Loki. E logo quando eles chegam, eles já encontram a Miss Minute e eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa por achar que a Miss Minute pudesse estar por trás, né, disso tudo aí. E se você me acompanha, né, no Instagram, me acompanha nas lives, vocês sabem que eu fiquei um pouco preocupada e achava que não aconteceria, né, de ser a Miss Minute a grande vilã da série. Mas graças a Deus não fizeram isso na série. Então, olha, palmas, Kevinho. A gente também vê a Ravonna e a Miss Minute interagindo. E a Miss Minute bem espertinha e bem comandada, né? Porque como eu também imaginei, a Miss Minute poderia ser algum ser também igual o Elioth, que tivesse só obstruindo a passagem para algo além, e de fato é essa a função da Miss Minute na série. Ela só é algo que acoberta a existência de uma outra pessoa que está por trás. E ela acaba transferindo alguns arquivos para a Ravonna. A Ravonna até se espanta dizendo que não eram os arquivos que ela pediu e a Miss Minute simplesmente vira e fala que não eram os arquivos de fato que a Ravonna pediu, mas que aquele que permanece achava necessário ela ter acesso. Depois, né, um bom tempinho depois nesse episódio, a gente vê que a Ravonna vai ali, pega o Tempad e vai ao encontro, né, seja lá do que for. Acredito eu que seja ao encontro de Kang, em alguma outra linha temporal, em alguma outra dimensão, algum outro universo, para que ela possa conhecê-lo. E talvez esses arquivos sejam as localizações das outras variantes. Quando Loki e a Sylvie chegam lá no castelo, né, eles descobrem que quem está por trás de tudo isso e quem originou a TVA nada mais é do que Kang. Sim, é o Kang, apesar dele não falar o nome, ele fala apenas Conquistador, aquele que permanece, um monte de outros nomes, mas a gente sabe pela caracterização do personagem, pelo ator e por todas as pistas que foram trazidas para o espectador durante a série, durante os episódios, né, dessa série, a gente sabe quem é esse personagem. É claro que o personagem disse que ele era uma variante, né, então ainda mais com o multiverso aí aberto, acredito que a gente não vai ver mais uma denominação só de um personagem, uma caracterização só de um personagem. A gente vai ver aí milhares de caracterizações, milhares de personagens de um só. Então a gente pode ter um monte de Miranha, um monte de Homem de Ferro, um monte de Doutor Estranho e por aí vai. Esse é só o começo do multiverso, é só o começo da fase 4 da Marvel e eu acredito muito que vai ser sensacional. Durante o discurso, né, o Kang acaba falando que ele tinha que cuidar da linha temporal, senão reinaria o caos. E ele também mostra pra gente que ele evitou uma guerra multiversal, porque outras variantes dele mesmo acabaram também tendo acesso às coisas que ele conseguiu, né, ter acesso ao conhecimento que ele conseguiu, e acabou tendo ali uma guerra entre as próprias variantes. Ele dá ali algumas opções para Loki e para Sylvie, ou eles governam no lugar dele, ou então ele morre, né, o Kang morre pela mão dos Lokis, e acaba acontecendo uma nova guerra multiversal. E é num debate ali, numa luta entre os Lokis, né, entre Loki e Sylvie, que a Sylvie acaba dando uma traiçãozinha no Loki e acaba tirando ele da jogada, colocando ele de volta para TVA
para matar o Kang. E assim começam ali as ramificações da linha temporal sagrada e a gente vê que o multiverso chegou finalmente. Inclusive, tem uma cena de uma das agentes lá da TVA com o Mobius. Se não me engano, eu acho que é B15, eu sempre confundo o nome das agentes, mas essa gente acaba conversando com o Mobius de que realmente não tem mais jeito, já que ultrapassou aquela linha vermelha, que a gente recebeu a explicação lá no começo do episódio, que caso ultrapassasse, não tinha jeito, a linha temporal entraria em caos, e foi o que aconteceu. Tanto que o próprio Mobius fala, não há mais volta. A gente vê também que o Loki, depois de ter sido traído pela Sylvie, que apesar de ter sido sim o cumprimento do objetivo da personagem, não deixa de ser uma traição, até porque a trapaça, ela tá presente na veia dos Lokis, então acaba sendo sim uma traição. Tem uma coisa nessa cena que eu não gosto, não suporto nem a ideia, nem pensar nisso, mas a cena do beijo, né? É tipo a cena do beijo de Kylo Ren e Rey em Star Wars. É algo extremamente bizarro de se assistir. Então eu sei que muita gente gostou, muita gente shippava, mas desculpa, eu não shippo, eu acho horrível e desnecessário. Acho que é a forma de você mostrar a traição de um personagem com o outro de uma outra maneira, sem ser exatamente um beijo. Mas é aquela coisa, é sempre a necessidade de enfiar um romance numa história, e isso é tão chato. Puxando aí sobre as coisas que eu não gostei na série, eu quero falar sobre o roteiro, porque o roteiro de Loki, pelo menos pra mim, foi um pouco falho. A Marvel, ela sempre foi conhecida de ser muito acessível a seus públicos. Seja o público que conhece os quadrinhos da Marvel, seja o público que não conhece nada de Marvel. Então ela sempre foi acessível e sempre foi democrática com todos esses públicos. Ela sempre uniu essa base de fã. Então não importava se você conhecia os quadrinhos, não importava se você só acompanhava os filmes. Você entendia tudo que a Marvel estava trazendo no cinema. Isso a gente consegue ver também em WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, porém eu não vi isso em Loki. Eu acho que o roteiro pecou muito aí na explicação. Nos primeiros episódios, né, nos 2 primeiros episódios, há uma explicação muito boa e bem detalhista, bem vibe Marvel, sobre o que são os multiversos, sobre o que é a TVA, quem são os Guardiões do Tempo, qual é a função da TVA e qual seria a proposta da série. Só que isso acontece só nos 2 episódios. A partir do 3º episódio, isso cai. Tem uma queda gigantesca e completamente bruta. Muitas pessoas chegavam a comentar assim nas redes sociais que estavam abandonando a série porque não estavam entendendo nada. E quem não conhece, das duas uma, ou iria assistir, não ia entender, ia ter que pesquisar na internet para saber quem era o que estava acontecendo, ou a pessoa simplesmente desistia, porque, gente, pode ser preguiça, pode ser falta de acesso, pode ser o que for, mas o roteiro, se ele traz algo complexo como o multiverso, então como a proposta de Loki foi, é o papel do roteiro trazer todos esses detalhes para o seu espectador, seja ele fã de quadrinhos ou não, como a Marvel sempre veio fazendo. Só que nessa série, na série do Loki, não houve isso em nenhum momento. Né? Você não é obrigado a ter que pesquisar na internet para você entender a série, isso é trabalho do roteiro. Então, muitas das coisas que aconteciam, você só entendia porque ou você pesquisava ou porque você conhecia dos quadrinhos. E isso não é legal, isso não é uma forma acessível de você abranger todos os públicos que gostam da Marvel. Você tem que receber essas informações durante os eventos da série. Muitos episódios, como eu falei depois do 3º episódio, teve muitas referências e muitas pistas que você só conseguia compreender durante uma pesquisa ou por seu conhecimento de quadrinhos. Porque muita gente não conhece o Kang, muita gente não sabia que ele poderia vir. E, sinceramente, não é todo mundo que vai pesquisa no YouTube, não é todo mundo que tem possibilidade de entrar no YouTube e assistir 500 mil vídeos sobre uma análise de Loki. Então a gente também tem que entender isso e pensar um pouco fora da nossa bolha.
É óbvio que no meu vínculo social, muita gente conhece Loki, muita gente conhece as referências que foram apresentadas na série, mas eu não posso pensar somente na minha bolha, eu tenho que pensar além dela. E além dela, existem pessoas que não estão nesse meio social, que não estão com acesso à internet e tem muito essa complicação. Apesar de ter explicação, né, nos primeiros episódios, apesar das referências, muita gente não entendia e acabava abandonando. Mas também, apesar das pistas, para quem conhecia, todo mundo já imaginava que poderia ser o Kang, o Conquistador, na série do Loki. Não sei pra você, mas pra mim eu ainda ficava, como no último vídeo, eu ainda fiquei um pouco com o pé atrás sobre quem poderia ser. Eu queria que fosse Kang, mas eu achava que pelo arco da história poderia o vilão ser o Loki, uma outra versão do Loki. Então, pra mim, pelo menos, foi uma surpresa ver que de fato eles trouxeram Kang e eu amei isso. Eu gostei muito da introdução do personagem. É aquela coisa, você via que nos outros episódios você tinha pistas sobre o personagem, algumas referências que tinham a ver, tinham ligação com o personagem Kang. Mas, apesar dele estar confirmado em Homem-Formiga Quantumania, pra mim era óbvio que eles não poderiam introduzir tanto assim o personagem, já que ele poderia aparecer no futuro. Mas eles deram uma pincelada, uma boa explicação direitinha, bem básica, objetiva, pra você ficar ali por dentro de quem é esse personagem. E talvez no futuro eles aprofundem, né? Já que como a Sylvie matou o Kang e a guerra multiversal está pra vir aí, então acredito que todas as suas variantes vão chegar e vai criar mais caos ainda pro MCU. A cena da Ravonna me intriga muito, porque ela sai, ela entra, né, no time pad dela e ela vai para uma outra localização que a gente não sabe onde ela foi. E eu me questiono quanto a isso, porque aonde foi Ravonna, né? Acredito que a gente na segunda temporada de Loki, que foi confirmada na cena pós-créditos, a gente vai saber um pouquinho do que aconteceu. E a minha teoria é de que ela tenha recebido, como eu falei, acesso às pastas, né? Que a Miss Minute entregou para ela, que ela saiba da localização das variantes de Kang e que talvez ela possa ir de encontro a esse personagem para começar a dar origem à TVA. Então a minha teoria é de que ela vai encontrar o Kang, né, alguma variante Kang de alguma outra realidade para dar origem aí à TVA e toda aquela linha temporal sagrada. A gente vê aí, né, que finalmente temos um multiverso e que talvez haja conexão com a série animada What If, que estreia na Disney Plus no dia 11 de agosto e que, né, vai ter, obviamente, a sua conexão com o Doutor Estranho 2, com o Homem-Aranha, né, e quem sabe assim as teorias fiquem muito mais fortes de que virão aí Andrew Garfield e Tobey Maguire. Não sabemos como é que vai ser, mas eu ainda tenho fé, vamos ver. Posso estar me iludindo? Posso, mas eu sou uma iludida consciente. E vai ter aí também relação com Quantumania, já que o Kang tá previsto aí, tá confirmado, aliás, no filme. Acredito também que possa ter algum tipo de conexão com Shang-Chi, já que Shang-Chi tem uma vibe um pouco mágica, então acredito que possa ser a junção aí do mágico com o urbano, já que ele é um herói urbano. Então acredito que possa haver essa junção de mundos urbano e mundo mágico aí com Shang-Chi, e também acredito que possa até ter um tipo de relação com os Eternos. Quem sabe eles não apareceram porque eles não podiam interferir, mas com o multiverso aí e com várias linhas temporais loucas durante todas as realidades existentes, né, que você possa imaginar, eles não têm que fazer um servicinho, né, então talvez aí a relação com os Eternos possa ser explicada também com o multiverso. Não acho que o multiverso vai ser resolvido em Doutor Estranho, muito pelo contrário, eu acho que a gente vai ver essa questão de realidades para muitas fases, talvez passe da fase 4 da Marvel. É um prato cheio que o MCU tem aí para você fazer um bom trabalho e eu espero muito, ansiosamente, os próximos filmes e próximas séries, porque eu quero ver como essa fase será e eu tenho certeza que vai ser gigantesca e vai ser incrível.
Em suma, eu gostei muito do episódio, foi de explodir cabeça sim, teve seus pontos altos e baixos aí durante a série, durante essa temporada. Estou ansiosa para a segunda temporada e queremos ver muito mais, né, de Mobius. E muito triste, né, que o Loki foi parar numa realidade que o Mobius não conhece ele. É um pouco triste, mas eu tenho fé que os dois ainda vão andar de jet ski num laguinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que você conhece e também de dar o seu like. E até o próximo vídeo. Vamos fazer análise de What If? Vocês querem? Me contem aqui nos comentários. E me contem também o que vocês acharam desse episódio, dessa season finale e o que vocês esperam para o futuro do MCU. É isso, gente. Tchau!